A Ferrari era a favorita para conquistar a pole position, a Red Bull poderia surpreender, ninguém dava nada pela Mercedes e terminou que a pole position foi praticamente a mesma das últimas corridas. Kimi Antonelli, mais uma vez, vai largar na primeira posição e dessa vez não terá o George Russell ao lado dele, e sim Max Verstappen, e um pouquinho mais atrás terá também o Lewis Hamilton, os caras que foram para o pódio com ele, na verdade, lá no Canadá. Enquanto o George Russell vai largar lá de trás, atrás do Leclerc, que vai largar em quarto, muito atrás do Antonelli, e a missão que já era difícil de virar vai se tornando cada vez mais complicada para ele também. E não tem outra coisa que eu possa usar para abrir esse vídeo do que isso, porque no final de semana de Mônaco, todo mundo dizia que a Ferrari era a favorita, para no final ela quase não conquistar a pole position e de quebra a Mercedes conseguir novamente essa primeira posição. A gente vai comentar junto aqui, eu e você e eu, sobre o que aconteceu em Mônaco na sexta e no sábado, e vamos também tentar fazer uma espécie de prognóstico para a corrida do domingo. Olá, me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Se for novo, inscreva-se no canal e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo. E antes de irmos para a sessão de sábado, a sessão classificatória, eu vou só recapitular tudo o que estava acontecendo na sexta, para você entender como a Mercedes virou esse jogo lá no Principado. No primeiro treino livre, a Ferrari conseguiu colocar seus dois pilotos no top 3 mais uma vez, sendo a mais rápida, né, da sessão. No TL2, novamente isso aconteceu, e aí você me pergunta, por que a Ferrari estava apanhando da Mercedes todas as corridas para chegar agora e ser a melhor no começo? Bom, eu expliquei no vídeo passado, eu vou explicar aqui de novo. A Ferrari, ela tem um conjunto de carro que se encaixa melhor numa pista como a Mônaco, que tem muitas curvas de curva de baixa velocidade. A Ferrari é mais rápida em curvas lentas, enquanto a Mercedes tem um motor muito bom, porém nesses setores ela não consegue fazer o traçado da maneira mais ágil possível. E a Ferrari teria essa vantagem. Tanto é que muitos pilotos apostavam que ela seria a equipe a ser batida lá no Principado, e na sexta-feira isso se provou verdade, com o Lewis Hamilton e o Leclerc aparecendo sempre no top 3 e sempre sendo os mais rápidos. Chegou na sexta-feira, ou melhor, chegou no sábado, no TL3, a coisa pareceu um pouco estranha, porque o Antonelli foi mais rápido. Leclerc e Hamilton continuaram no top 3, mas o Antonelli foi mais rápido. E aí poderia ter sido uma questão de sorte, uma questão de TL3, porque TL3, o pessoal já não se importa. TL3 em Mônaco, não sei se é tão relevante assim, mas para uma corrida que a classificação é melhor que o domingo, a gente já vai acabar se acostumando com essa nova realidade. Pois bem, Antonelli foi mais rápido. E quando chegou no treino classificatório, a coisa não mudou, incrivelmente, não voltou ao novo normal de sexta-feira. E no meio disso tudo, tem um outro ponto que é bom a gente falar também. Enquanto a Red Bull estava se escondendo, a McLaren estava fazendo umas gracinhas aqui e ali, mas nada de muito relevante, assim, nesse sentido de Ferrari e Mercedes nessa disputa, a Audi também vinha com um carro forte para essa corrida em Mônaco, justamente por causa dessas características de pista. E as coisas estavam andando bem. Os pilotos estavam figurando no top 10, no top 9, e quando chegamos no sábado, a coisa não andou muito bem, você já vai entender. Bom, falando agora da classificação, para você entender. Para variar, né? Ali o bottom 3, né? Lance Stroll em último, Fernando Alonso em 21º, Bottas em 20º, Oliver Berman 19º, 18º para Sérgio Pérez, colocando meio segundo do Bottas, e 17º para o Esteban Ocon. Até aqui nenhum problema, essas equipes enfrentaram dificuldade. Essas duas últimas, Cadillac e Aston Martin, sempre estão enfrentando dificuldades em relação à definição de dificuldade, enquanto Gabriel Bortoleto vai largar de 16º. E aqui a gente vai ter que falar que foi um erro que ele não pode cometer. Ele acabou chegando ali na chicane principal de Mônaco, quando ele foi para fazer a curva para a direita para tentar ser mais rápido, para tentar subir na tabela de tempos no Q1, a roda dianteira esquerda acabou batendo no guarda-reio, naquela parte do guarda-reio em que qualquer toque quebra uma suspensão. Foi o que aconteceu, e aí teve bandeira amarela, ele não conseguiu seguir. Ele classificou para o Q2 mesmo com outro tempo que ele tinha, mas ele não conseguiu melhorar
na segunda mini sessão, na segunda subseção. O Bortoleto saiu chateado do carro, com razão, chateado consigo, porque foi um erro dele, pelo que pareceu na câmera, né? Vai que aconteceu com o carro, alguma coisa com o carro, vai que quebrou antes, não sei, mas pelo que a gente viu na transmissão, pareceu que foi um erro de cálculo na curva, não é o erro que o Gabriel tem que cometer. Acho que nessa altura do campeonato ele não pode mais fazer esse tipo de coisa. E só não ficou pior a situação dessa percepção, porque o Nico Hülkenberg, que classificou pro Q2, ficou em 13º. Então, terminou que ficou 6 por meia dúzia, praticamente. Foi o que acabou atenuando toda essa questão. Mas ele não pode mais fazer isso. Por favor, Gabriel, não erre mais. Por favor. O conjunto do carro da Audi tinha um conjunto bem forte, só que depois que o Hülkenberg classificou em 13º, meio que todo mundo falou, não, beleza, tá tudo certo. Bom, 15º para Arvid Lindblad, 14º para Franco Colapinto, 13º para o Hulk, que eu já falei. 12º para Carlos Sainz, 11º para Williams, que teve uma melhora aqui em Mônaco também. 9º Liam Lawson, 10º Liam Lawson, 9º Gasly, 8º Lando Norris e 7º Piastri. Como eu falei para vocês, a McLaren não estava brilhando tanto assim. 5º para Hadjar, 6º para George Russell. Ele conseguiu ficar atrás do Hadjar, do Leclerc, do Hamilton, do Verstappen e do Antonelli. Ele está brigando pelo título contra o Verstappen, ou melhor, está brigando pelo título contra o Antonelli. Eu confundi Antonelli e Verstappen porque um é o Verstappen do outro. Mas, contudo, todavia, esse é outro que tem que ficar o mais rápido, o mais próximo possível do Antonelli, porque ele já está atrás do campeonato. Se o Antonelli ganhar agora em Mônaco, além de moral, ele vai ganhar mais pontos. Numa pista que não dá para ultrapassar. Se o Antonelli terminar em 6º, ele vai marcar aqui uns 8 pontos. Se o Antonelli ganhar nesse contexto aqui, ele vai para 25. Ele vai conseguir colocar 17 pontos a mais no Russell. Isso é mais que um DNF. Talvez no final vire mais que 2 DNFs de liderança para o Antonelli. Então a gente já vai começar a fazer aqueles cálculos assim para a disputa do título lá no final do ano. Então, para quem torce para o Russell, para quem torce para o Antonelli, tem um lado que está muito feliz, tem um lado que está muito triste. Agora, tem uma coisa aqui que eu reparei, que é o seguinte: o Verstappen andou muito próximo da Mercedes. Muito próximo. O Hamilton ficou ali uns 2 décimos, mais ou menos, do tempo do Antonelli, mas o Verstappen ficou muito próximo. Teve um momento da classificação que eles ficaram separados por 1 milésimo. Muita pouca coisa. Não sabemos ainda se tudo isso aconteceu porque o motor da Mercedes foi nerfado, se o motor da Mercedes foi prejudicado com a nova mudança de regra. Mas, se as coisas continuarem assim, teremos um campeonato mais interessante. Não vou me iludir tanto, já me iludi na sexta com a pole position da Ferrari, que não aconteceu. Já tomei meu remédio e vou ficar tranquilo. Agora, para a corrida, senhoras e senhores, vamos lá. O que vocês acham que vai acontecer na corrida? Mônaco, uma pista que não dá para colocar carro lado a lado, que a estratégia é óbvia para todo mundo, a menos que alguém bata durante uma parada de pit stop. O que eu quero dizer? Antonelli parou, voltou no fundão, bandeira amarela. A menos que isso aconteça, dificilmente teremos uma mudança de vitória. A menos que o Antonelli bata na largada, que ele rode em algum momento, que ele bata no pit lane, que ele bata saindo da pista, que ele escorrega ali na Sandevaux. Acho muito difícil que a vitória saia de quem larga na pole position. É Mônaco, gente. É a coisa mais óbvia do mundo. Não tem como um pole position perder, a menos que seja um grande erro de estratégia, um acidente ou um grande erro do piloto. Bom, o meu palpite para pódio continua sendo Antonelli, Verstappen e Hamilton, e vai acontecer alguma coisa para o Leclerc não terminar nessa 4ª posição. Já nas posições atrás, eu acho que vai continuar a mesma coisa. O Russell vai passar muito problema para passar o Hadjar, talvez na estratégia se ele ficar uma volta a menos e conseguir fazer uma volta super rápida depois, porque é a única chance de ultrapassar em Mônaco na base do pit stop. Mas, de novo, zero expectativas para uma corrida super emocionante lá no Principado. Mas bem, tá feito aqui o resumão da sexta e do sábado para vocês. Comenta aqui embaixo quem vai ser o seu top 3 na corrida. E se quiser acompanhar a corrida comigo, estarei em live com o Girnos, com o Kevin, com o Colombano, eu acho, lá no canal Que Pode É Esse, que vai sair vídeo daqui a pouco, mas estaremos lá ao vivo durante a corrida para assistir a corrida junto com vocês. Então, caso queiram a companhia da gente, para ter mais emoção, né, durante as corridas, quem entendeu, entendeu, vão lá ver o canal Que Pode É Esse. Mas bem,
Clica no like se você não clicou para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal se for novo por aqui. Te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1. E depois da corrida também, tá? Um abraço.